Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias de destaque da semana. E nesta edição você confere: TST mantém norma que restringiu quitação de horas extras antes da mudança de jornada na Sabesp. Executiva de vendas vai ser indenizada por ter carteira de trabalho retida, mesmo após decisão judicial. No quadro Quero Post, saiba se há algum problema em namorar colega de trabalho. E ainda, uma entrevista com o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, sobre a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. E quem acompanhou a sessão e traz os detalhes para a gente é a repórter Michele Chiapa. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST retirou o limite temporal para a incidência de multa imposta à cidade de Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. A decisão da SDI1 muda entendimento de 2º grau que havia sido mantido pela 5ª turma. Para os ministros, a limitação de tempo para a incidência da multa torna ineficaz. Acompanhe a reportagem. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho pediu a condenação do município de Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, por descumprimento de diversas obrigações relativas aos trabalhadores do Serviço Público de Limpeza Urbana, entre elas o fornecimento de equipamentos de proteção individual, treinamento, água potável e veículo adequado à coleta de lixo. Caso as obrigações não fossem cumpridas, a Prefeitura poderia pagar multa. No curso da ação, o município conseguiu provar que já estava atendendo a maioria das determinações. Em primeira instância, ficou estabelecida a multa de R$ 1.000 por trabalhador prejudicado em caso de novas violações e R$ 20.000 caso um caminhão para transporte dos empregados não fosse comprado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul reduziu o valor das multas e, em relação às obrigações relativas aos trabalhadores, limitou o prazo de incidência da multa a 60 dias. Essa decisão foi mantida pela 5ª turma do TST. Em recurso à SDI1, o Ministério Público do Trabalho pediu a exclusão da limitação temporal. No exame dos embargos, prevaleceu o voto do relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, que avaliou que a multa é uma medida que tem como objetivo garantir a efetividade da determinação judicial. Por maioria, a SDI1 aceitou os embargos e restabeleceu a sentença na parte que fixou a multa sem a limitação temporal. E a Seção de Dissídios Coletivos do TST também julgou um caso importante. Os ministros mantiveram norma que estabeleceu o pagamento de metade das horas extras dos trabalhadores da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Entenda o caso na reportagem. O termo aditivo do Acordo Coletivo 2012-2013, firmado pela Sabesp e os sindicatos que representam os trabalhadores da estatal paulista, estabeleceu a quitação de 50% das horas extras realizadas em turnos ininterruptos por empregado. Ficaram estabelecidos limite de 24 horas ou 36 horas por mês, a depender do modelo de revezamento adotado, o parcelamento dos valores em 12 vezes sem correção e a ausência de reflexos normalmente devidos sobre outras parcelas salariais. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação pedindo anulação do termo. Sustentou que o acerto extrajudicial obrigou os empregados a abrirem mão de metade das horas extras realizadas, o que representaria renúncia retroativa a direitos individuais indisponíveis. A ação foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista. O MPT recorreu ao TST.
O relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, entendeu que, embora os empregados da Sabesp tenham aceitado o pagamento parcial das horas extras, a norma coletiva representou a conquista de benefícios importantes para a categoria, com o pagamento imediato do percentual estipulado e a garantia da manutenção da escala 424 em turnos ininterruptos de revezamento, reivindicada pelos sindicatos desde 1987. O ministro considerou ainda ser inaplicável ao caso a diretriz da Orientação Jurisprudencial 420 da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, que impede o efeito retroativo aos acordos coletivos. Não é efeito retroativo. Foi pago um valor significativo em 5 parcelas, quitando o passivo anterior. Houve realmente uma negociação coletiva, uma transação, uma concessão, e não houve efeito retroativo, houve transação sobre o período prévio. Por unanimidade, a SDC negou o provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho, mantendo assim a norma que restringiu quitação de horas extras. E depois do intervalo, há algum problema em namorar colega de trabalho? A resposta é no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro de notícias pelas turmas do TST. Eu começo o nosso giro com um destaque da 7ª turma. Uma executiva de vendas vai ser indenizada por ter tido a carteira de trabalho retida pela empresa, mesmo após determinação judicial para devolução. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina considerou que não ficou comprovado que a gerente deixou de conseguir outro emprego por não estar com o documento. Mas, ao julgar o recurso da empregada ao TST, o relator, ministro Vieira de Mello Filho, observou que o artigo 29 da CLT prevê prazo de 48 horas para o empregador fazer as anotações na carteira de trabalho do empregado. E o artigo 53 institui sanção administrativa em caso de descumprimento. Para o ministro, independentemente da prova de que a empregada tenha sofrido prejuízo, a devolução do documento no prazo previsto é obrigação do empregador. A decisão foi unânime. E a 4ª turma considerou inválida a norma coletiva que previa turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas por 15 dias. A decisão segue a jurisprudência do TST, que considera integralmente inválida a cláusula coletiva que permite a jornada em turnos ininterruptos de 12 horas. O supervisor contou que trabalhava das 7 horas da manhã às 7 horas da noite por 7 dias consecutivos, folgava por 24 horas e iniciava a jornada das 7 horas da noite às 7 horas da manhã por mais 7 dias também sem intervalo, parava por 15 dias e reiniciava o mesmo ciclo de jornada diária de 12 horas. De acordo com a súmula 423 do TST, a jornada de trabalho de empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento pode ser superior a 6 horas, desde que não ultrapasse 8 horas por meio de negociação coletiva. A súmula define ainda que, nesse caso, os trabalhadores não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Com base na súmula 423, o empregado pediu a declaração da nulidade das cláusulas coletivas que autorizavam o trabalho acima das 8 horas diárias. O profissional reivindicou também a condenação da empresa Mineração Vila Nova de Santana, no Amapá, ao pagamento como extras das horas que ultrapassassem a 6ª hora diária. Mas o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macapá não atendeu o pedido por entender que a flexibilização da jornada em local de trabalho distante da residência do empregado seria mais benéfica ao profissional, que poderia ter um período mais longo de lazer e convívio familiar.
O TRT da 8ª Região manteve a sentença. No TST, no entanto, o entendimento foi outro. A relatora do caso na 4ª turma, a ministra Maria de Assis Calcin, destacou que o artigo 7º da Constituição da República garante aos trabalhadores, em turnos ininterruptos de revezamento, o direito à jornada de 6 horas diárias. Para a ministra, o fato de o local de trabalho ser distante do local de residência dos empregados não pode ser utilizado como motivo para ignorar o texto constitucional. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso de revista do empregado, que terá direito ao pagamento das horas extras. E a 8ª turma afastou limitação de tempo de sobrejornada para pagamento do intervalo à empregada. Os ministros da 8ª turma reconheceram a uma auxiliar da fábrica de alimentos Mondelez Brasil o direito às horas extras sempre que a jornada tiver sido extrapolada sem um descanso obrigatório de no mínimo 15 minutos, previsto no artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo da CLT, posteriormente revogado pela Lei 13.467, que mudou a legislação trabalhista, diz: em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário do trabalho. O entendimento da turma mudou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná, que havia reconhecido o pagamento do intervalo apenas quando a sobrejornada ultrapassasse 30 minutos da jornada habitual. Para o regional, se não houvesse esse parâmetro de meia hora, a empregada seria prejudicada quando precisasse de apenas alguns minutos para concluir o trabalho, pois teria que parar o serviço e fazer um intervalo de no mínimo 15 minutos. Mas no TST, a relatora na 8ª turma, a ministra Dora Maria da Costa, atendeu o recurso da empregada. A ministra destacou que o artigo 384 assegurava um intervalo mínimo e obrigatório de 15 minutos, sem nenhuma limitação ao período de duração de sobrejornada. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 2ª turma. A TAM Linhas Aéreas vai ter que indenizar uma piloto comercial que havia sido dispensada devido a transtorno psíquico. De acordo com o processo, ela sofreu transtorno psíquico grave causado e agravado pela condição de trabalho a que estava submetida e foi dispensada mesmo com essa condição atestada. Ao julgar o caso, o TST reformou a sentença do TRT da 2ª Região em São Paulo, por entender que as circunstâncias de trabalho atuaram como causa e concausa das doenças da aeronauta, sendo presumida a culpa da empresa. Para a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, caberia ao empregador provar que a atividade não causa risco à saúde ou à segurança da empregada. E essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida de hoje, publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost, é da Isabela e ela quer saber se há algum problema em namorar colega de trabalho. Vamos conferir agora na reportagem. Uma história de amor com um passado em comum que eles nem imaginavam. Os avós de Silvia e Alexandre já eram amigos antes mesmo de eles se encontrarem. Meus avós são do Rio e eles sempre... O pessoal do Rio gosta muito de ir para São Lourenço, que é uma cidade do interior de Minas, para passear. E aí lá eles conheceram os avós da Silvia. Os meus avós, eles trabalhavam como fotógrafos no Parque das Águas, então ponto turístico mais famoso da cidade, né, pelas águas medicinais. E eles acabaram se conhecendo e se tornando muito amigos. Inclusive o meu avô vendeu o primeiro terreno para o avô deles. Aí eles se tornaram muito... unidos, muito amigos mesmo. Mas eles só descobriram isso quando já estavam juntos. Os dois foram aprovados em concursos públicos. Ele em 2001, ela em 2004. No ano seguinte, em 2005, o caminho dos dois se cruzou. A Silvia e o Alexandre começaram a trabalhar no mesmo banco. Aí foi questão de tempo para começar uma história de amor que já dura 12 anos. O
casal assume que no começo até que tentou esconder a relação no trabalho. Eu acho que não fomos muito bem sucedidos, não. Não deu certo, as pessoas perceberam. Tipo, percebi aquele brilho diferente no olhar, né? A gente achava que estava sendo totalmente discreto, profissional, e não só trabalhando, mas as pessoas percebiam que tinha alguma coisa diferente. Eles resolveram abrir o jogo e assumir o namoro. E será que já tiveram problemas por trabalharem no mesmo lugar? Não, nunca tivemos problema. Esse advogado trabalhista explica que casais podem sim trabalhar no mesmo lugar, desde que não descumpram norma interna da empresa, nem reduzam a produtividade devido ao relacionamento. Pode namorar no ambiente de trabalho tendo alguns cuidados, né? O primeiro deles é o bom senso, obviamente, né? E a cautela com relação a carícias e mensagens. Não se pode fazer carícias no ambiente de trabalho, né? Tem que manter o profissionalismo. E mais um ponto importante, é sempre bom ficar por dentro do código de conduta da empresa. A empresa não pode mandar embora pelo fato deles namorarem. Eles têm que ter cometido algum tipo de infração, algum tipo de falta. A empresa ela não pode interferir na relação do casal ou do particular, né, do seu empregado, fora do ambiente de trabalho. Obviamente, dentro do ambiente de trabalho, ela pode fazer um regramento, um código de conduta ou um regimento interno que coíba ou que não permita a relação entre pessoas do mesmo setor ou entre pessoas que trabalham dentro da empresa. E quando há, né, ofensa dessa regra de conduta, ela pode ser punida de alguma forma, seja com uma falta, uma advertência ou até mesmo uma justa causa, dependendo, né, da conduta que foi praticada. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa a indenizar um empregado dispensado por justa causa por namorar uma colega. De acordo com a ação trabalhista, a empresa demitiu o trabalhador por ele ter descumprido a orientação que não permitia o envolvimento, mesmo fora das dependências profissionais. Em primeira instância, o juízo considerou o Código de Ética da empresa inconstitucional. A decisão foi mantida pela Corte Superior Trabalhista. Essa especialista em RH da Universidade de Brasília ressalta que esse tipo de relacionamento vem se tornando cada vez mais comum. Um dos motivos é a quantidade de tempo que as pessoas passam juntas na empresa. Mas para que tudo dê certo, ela ressalta ser importante que o casal não misture as duas coisas. Problemas de dentro de casa não podem ser levados para a organização, né? Tratamentos carinhosos, apelidos, né? Tchutchuquinho, enfim, apelidos mil, né? Não devem ser utilizados na organização. Beijos, demonstrações públicas de afeto. Eu acho que isso tem momento, né? E tem mais dicas. Uma outra questão importante que às vezes as pessoas esquecem é verificar o nível de subordinação dessas pessoas. Eventualmente, seria interessante, não é obrigatório, mas seria interessante, em que quando nós tivermos indivíduos que trabalhem na mesma área, né? Com subordinação, quer dizer, um chefe com a subordinada, uma chefe com o subordinado, se houver a possibilidade de estar em outra área, melhor. Se não houver essa possibilidade, mais ainda um comportamento ilibado, no sentido de as pessoas não podem perceber, por exemplo, facilidades para qualquer um dos dois pelo fato de um relacionamento. Silvia e Alexandre já estão acostumados a essa realidade. E tem dado certo? 12 anos, sim. E no próximo bloco, uma entrevista com o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, sobre a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Estamos de volta com Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, e nós vamos falar sobre conciliação trabalhista. Muito obrigada pela presença, ministro. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom, ministro, no final do mês de maio foi realizada a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, uma semana importante para toda a Justiça do Trabalho. Qual o resultado deste ano? Foi extraordinário. Muito acima das nossas expectativas.
foram realizadas cerca de 80 mil audiências, com a participação de 180 mil interlocutores, realizados 30 mil acordos e um total de 874 milhões de reais, portanto, bem próximo de R$1 bilhão. Desse montante, 27 milhões destinados aos cofres da União e o resto destinado aos trabalhadores. Dinheiro que, naturalmente, irá voltar para o mercado. E o senhor poderia destacar algum acordo realizado? Na abertura da semana, em Salvador, inauguração do Sejusc, nós homologamos um acordo de 5 milhões de reais que envolvia um universo de 200 trabalhadores, um processo que já se arrastava há muitos anos e que foi resolvido através do Sejusc. E foi referendado também durante a semana um aditivo em acordo coletivo entre a empresa Vale e os ferroviários. Esse acordo ele já vinha sendo negociado há algum tempo? A vice-presidência da gestão anterior já havia homologado essa cláusula num dissídio que se questionou no Tribunal Superior do Trabalho no final do ano passado. E, na verdade, nós, quando assumimos a vice-presidência, entendemos que deveríamos encontrar uma solução para o impasse que vem ocorrendo nas negociações coletivas em relação à cláusula de custeio sindical. Aproveitamos, portanto, aquela experiência, criamos salvaguardas, procuramos burilar esta cláusula, de tal modo que as empresas tivessem uma segurança muito grande na assinatura deste acordo, também responsabilizando solidariamente os sindicatos, dando o direito de oposição aos não associados. E a lógica dessa solução é a de que hoje apenas os associados que iriam bancar, digamos assim, os custos de uma negociação coletiva. Não obstante, os não associados também fossem beneficiados. Então, nós entendemos que deveríamos repartir esse custo também para os não associados. E essa cota negocial definida em acordo nada tem a ver com contribuição sindical, não é mesmo? São duas figuras completamente diferentes. A contribuição sindical, ela se destina à manutenção do sistema sindical, confederativo, que nós temos hoje no país. E a cota negocial, como nós chamamos esta nossa contribuição, se refere a uma compensação, uma contrapartida para o sindicato, paga por todos aqueles trabalhadores que foram beneficiados pelas cláusulas conquistadas pelo sindicato. Mas nesse caso, o empregado ele pode se negar a pagar essa cota? O que ele pode fazer? Sim, ele naturalmente, se ele não tiver disposição de arcar com uma cota que é pequena, meio dia de salário num ano, não é? Ele poderá ir ao sindicato e manifestar o direito de oposição. E por que nós pensamos nessa saída? Porque dessa forma nós estaríamos aproximando a base da categoria, o trabalhador, com o seu próprio sindicato, abrindo um canal de diálogo. Então, ministro, o senhor acredita que a sociedade está cada vez mais consciente de que o melhor caminho é sempre o da conciliação? Olha, nós praticamos na Justiça do Trabalho a conciliação há mais de 70 anos, né? Fomos pioneiros. Só que o fizemos sempre de modo pragmático. E de uns anos para cá, a sociedade no mundo inteiro se conscientizou de que era necessário encontrar meios alternativos de solução de disputas, através da negociação, da mediação, da arbitragem, da conciliação. E esta iniciativa se tornou uma ciência, com técnicas muito modernas. E nós, com a criação dos Sejuscs, nós trouxemos a Justiça do Trabalho para a modernidade. Implantamos no Sejusc as técnicas mais modernas, com pessoal altamente qualificado, com nossos conciliadores, de modo que a conciliação não seja
pela própria conciliação, mas que ela possa ser uma conciliação justa, que interesse a todas as partes. Também, dentro da filosofia do Sejusc, é um ambiente favorável, propício à negociação, enfim, há todo o envolvimento da Justiça do Trabalho nessa nova roupagem para atender exatamente esse anseio da sociedade moderna, que é procurar meios alternativos de solução de disputas. Hoje nós temos 45 Sejusc instalados em todo o país. Tive a oportunidade de, durante a semana de conciliação, inaugurar o Sejusc da Bahia, Salvador, de Vitória, no Espírito Santo, e de São José, em Florianópolis. E de modo que eu tenho plena convicção de que nós estamos no caminho certo. Contamos com colegas, juízes e servidores extremamente envolvidos e motivados. E, sem dúvida alguma, como disse, o sucesso da semana se deveu, em grande parte, ao trabalho dos Sejuscs. Bom, e a semana deste ano ela teve como tema Sempre dá para conciliar. A ideia, ministro, foi mostrar que a conciliação ela pode ocorrer em qualquer fase processual? Mais do que isso, porque nós quisemos mostrar que nós já praticamos esta atividade no nosso dia a dia. Nós conciliamos a nossa família, nossos colegas de trabalho, enfim. Nós estamos sempre buscando soluções conciliadas. E por que não conciliar numa demanda judicial, né? E também mostrar que esse sempre dá para conciliar é no sentido de que é possível conciliar em qualquer fase do processo. Às vezes, as pessoas pensam que isso é possível no início do processo, na primeira audiência, mas o que nós quisemos mostrar é que é possível em qualquer momento, até mesmo no processo de execução. E havendo interesse em conciliar, o que o interessado deve fazer? Há necessidade, por exemplo, de contratar um advogado? Absolutamente. Não é? Nós ainda temos a Justiça do Trabalho, o Jus Postulante, então a parte pode, mesmo sem advogado, se dirigir ao coordenador do Sejusc da sua região e pedir para que o seu processo seja pautado. Naturalmente, se tiver advogado, o ideal é que seja feito através do próprio advogado. Bom, ministro, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por esses esclarecimentos. Foi um prazer. Bom, e a entrevista completa você pode conferir no canal do TST no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.